Banco do Brasil é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de revisões importantes da companhia, tem dividendos, tem a estrutura, preço-alvo e muito mais para você, para nós que temos as ações da companhia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui do gráfico da companhia. Teve uma alta bem expressiva na data de ontem e também um volume de compras interessante nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente observa, a alta da companhia chegou região aqui dos R$ 26,70. Lembrando que o fundo dela é bem recente, começo de 2025, janeiro, chegou a bater R$ 23,74, que foi o fechamento no fundo, e também mês de dezembro chegou a bater R$ 23,74. Ontem tivemos um volume forte de compra. O BTG fez uma análise interessante, a gente vai comentar neste conteúdo, mas fora isso, o mercado também olhou alguns aspectos interessantes da companhia, valuation bem atrativo, dividend yield também e os dividendos para 2025. A gente segue aqui falando da companhia, então temos aqui o BTG enviou um relatório ontem dizendo que o Banco do Brasil tem preço-alvo até R$ 35 aqui. Lembrando que o preço-alvo é a expectativa que o mercado tem em relação à entrega de lucratividade e também os desempenhos de indicadores importantes da companhia, principalmente a parte da inadimplência, tem as provisões, crescimento da receita e das margens da companhia. Então, preço-alvo aqui R$ 35. A gente tem também no relatório, eles trazem um pouco de Itaú, falando também de Bradesco. A gente vai focar mais no Banco do Brasil aqui, mas a gente tem também um relatório, nós vamos falar em breve aqui de Bradesco, para você que investe, está estudando também Bradesco, a gente vai trazer em breve um relatório falando do Bradesco. Então hoje nós vamos falar no conteúdo apenas aqui de Banco do Brasil. Então, expectativa de preço-alvo aumentado pelo BTG, tem também a questão dos dividendos, que a gente vai falar bastante nesse conteúdo para 2025 de Banco do Brasil. Seguindo aqui, nós temos alguns destaques, o BTG traz aquilo que nós sempre falamos das instituições financeiras, que é a inadimplência, expectativa de juros mais alta acaba gerando inadimplência dentro ali da carteira de crédito. Porém, com o aumento da Selic, juros mais altos, quando você tem uma constante, ou seja, um volume de crédito sendo liberado de forma crescente, você tem os ganhos maiores, com a parte da Selic maior, você aumenta as margens financeiras do banco. Então é importante entender, tem um lado negativo do aumento de juros, você gera ali uma inadimplência, a pessoa às vezes ou a empresa não consegue arcar com as parcelas de um financiamento, de um empréstimo. Por outro lado, quando você concede mais crédito, você tem um ganho maior devido às taxas de juros elevadas. Então, aqui ele está dizendo, tem o cenário ruim, que é a pressão da inadimplência, mas a Selic pode ser beneficiada, pode ser um benefício aí às grandes instituições financeiras, e o Banco do Brasil está bem posicionado para receber esse crescimento na carteira de crédito. Seguindo aqui, temos também a parte do alerta, que ele faz para o Banco do Brasil e também para o modo geral de instituições financeiras, que é a questão da inadimplência e também, no curto prazo, a questão da pressão do setor agrícola, setor rural, onde o banco ele tem maior exposição. Então, você que investe em Banco do Brasil, ele tem hoje uma carteira muito elevada, o maior market share, a maior participação de Banco do Brasil vem do agronegócio. Aí tem as quedas das commodities, menor receita do setor agrícola, acaba ali pressionando também essa parte da inadimplência dentro do setor rural e agrícola brasileiro. Seguindo aqui, vamos falar agora de dividendos. O banco tem aqui uma perspectiva positiva em relação aos proventos. Então, para 2025 aqui, o BTG projeta um lucro líquido na casa de 40 bilhões de reais
para o Banco do Brasil. O que é importante destacar, né? A gente vai ter que fazer o cálculo aqui do payout para entender quanto de dividendos a companhia pode entregar com esse payout, né? Em relação a esse lucro líquido de 40 bilhões. Vou pegar uma calculadora para a gente entender um pouco mais a respeito desse cálculo. Então, para 2025, temos aqui a expectativa, né, de 40 bilhões de lucro líquido. O payout hoje do Banco do Brasil é 45%, que é o percentual que ele vai distribuir em relação ao lucro líquido que ele vai entregar dentro do ano fiscal. Então, vou pegar aqui os 40 bilhões, né, que é a projeção do BTG em relação ao lucro líquido da companhia, e vamos fazer um cálculo, vamos colocar o payout, né, que é 45%, para ver quanto que vai dar em valor que ele pode distribuir. Coloquei 45%, vai dar 18 bilhões em dividendos, né, em JCP, em proventos. Então, esse cálculo aqui, para você entender, você pega ali o lucro líquido, seria 40 bilhões, ou de qualquer outra companhia que você invista, você faz ali o cálculo pelo percentual de payout que o banco ou a empresa distribui. Aqui no caso, Banco do Brasil é 45% de payout, vai dar 18 bilhões em dividendos em relação ao ano fiscal agora, né, que vai iniciar 2025. Agora, para a gente saber qual que é o valor por ação, vamos ter que pegar a base acionária aqui do Banco do Brasil. Hoje a base acionária é um pouco mais de 5 bilhões, né, e 700 milhões de ações da companhia. Lembrando que aqui não está considerando recompra de ações, né? Quando o banco tem ali a recompra de ações, você tem uma diminuição aqui, ó, no free float, que é as ações livre em circulação. Por enquanto, vamos manter aqui essa base acionária. Vamos pegar então aqui os 18 bilhões e a expectativa de dividendos em segundo o BTG, né, pelo lucro projetado para o ano fiscal 2025. A gente vai dividir pela base acionária atualmente do Banco do Brasil. Eu tenho o Banco do Brasil, pretendo manter aqui, é uma empresa de previdência, então assim, você não tem aquela expectativa de quebra da companhia, você tem uma constante expectativa de crescimento na receita, na lucratividade, né? É uma empresa do setor perene, setor bancário. Então, o setor bancário no Brasil, para você entender, ele tem ali cenários ruins, mas o cenário mais ruim para ele é positivo. E quando você tem um cenário mais otimista, maior crescimento, né? Expansão do PIB, crescimento do setor, então ele ganha muito mais porque ele consegue rentabilizar a sua carteira. Então, investir em bancos, no Brasil principalmente, é um cenário aí que você tem um retorno de aposentadoria, né? Você acumula patrimônio. Então, o Banco do Brasil é uma excelente companhia. Voltando aqui para o nosso cálculo, 18 bilhões então em dividendos projetado, a gente vai colocar aqui a divisão pela base acionária da companhia, vai dar R$ 3,14 por unidade de ação. Então, essa é a expectativa ali projetada pelo BTG, 40 bilhões de lucro líquido para o ano fiscal 2025, né? A gente colocou um payout de 45%, deu 18 bilhões em dividendos, em proventos, e quando você divide pela base acionária vai dar R$ 3,14 por unidade de ação. Então, falamos nesse conteúdo, né, de Banco do Brasil, informações importantes. A companhia vem crescendo aí nos últimos dias de negociação na Bolsa devido ao cenário mais positivo em relação à companhia. Mas nós temos, né, um macroeconômico ainda bem ruim para 2025, né, questão da Selic, a gente vai acompanhar, macroeconômico, inadimplência, mas Banco do Brasil pode ser uma opção interessante para você estudar, para você entender se faz sentido ter na sua carteira de investimento. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!